Shalom, shalom. Para você que está aí do outro lado, para vocês que estão aqui, Deus abençoe e que nós possamos ter uma palavra abençoada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Deus eterno, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, é renovada a cada manhã a nosso respeito. Tu és um Deus eterno, grande, poderoso, único e verdadeiro Deus. Por isso confiamos em Ti toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos. E nessa hora queremos Te agradecer, porque estamos aqui falando da Tua palavra, com a certeza, Pai, de que é a verdade e que estamos, Senhor, no caminho que é Jesus. Muito obrigada por todas as coisas, que cada um de nós tenhamos nossas mentes e coração abertos para receber de Ti, Pai, nessa hora, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido da cura do cego, que ficava à margem do caminho. Esse caminho era um caminho que ia dar a Jerusalém. E era um período, nessa passagem de Jesus, quando fala aqui no versículo 13, chegando ele perto de Jericó, é Jesus que estava passando. E Jesus ia para Jerusalém, era o caminho que dava até Jerusalém. E esse cego ficava mendigando ali. Ele não via, porque era cego, ficava ali só ouvindo tudo que acontecia. Ele ficava ali porque era um caminho que ia muitos peregrinos, por ser o caminho de Jerusalém, e todos que iam a Jerusalém, peregrinando, iam para algo religioso. Então, era o momento dele receber as ofertas e alguém olhar para ele. E quando ele ouviu um burburinho muito grande, a multidão muito agitada, então ele perguntou o que estava acontecendo. Quando falaram que era Jesus de Nazaré, ele imediatamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A impressão que dá nesse texto é que ele já sabia de Jesus. Porque quando falavam Jesus, o Nazareno, ele então colocou a sua voz para gritar. E Jesus, voltando para ele, pediu para que levassem, perguntou: o que você quer que eu te faça? Já pensou Jesus olhando para a gente? O que você quer? Fala. Então ele disse para Jesus: que eu veja. Tem outras versões que dizem que eu volte a ver. E aí Jesus então olhou para ele e disse: vê. E os seus olhos abriram e Jesus disse: a tua fé te salvou. Esse texto, ele fala de 3 tipos de cegueira que eu identifiquei aqui, para não ficar muito extenso. Esse cego, ele foi curado fisicamente, porque Jesus deu uma palavra para ele, uma ordem, e disse: vê. E os seus olhos foram abertos. Ele foi curado de uma cegueira emocional, porque você imagina uma pessoa cega,
à margem de um caminho, o que não tinha de sentimento ali? Se quando Jesus passou, as pessoas estavam indo junto com Jesus naquela confusão, porque era Jesus, o Nazareno, aquele que fazia milagre. E quando ele clamou, o que eles fizeram com o cego? Mandava calar. Então, ele tinha toda essa questão emocional de realmente ser marginalizado e uma questão espiritual, que ele tinha que conhecer Jesus de perto, né? Então, ele queria ver, ele recebe uma cura física, ele é tirado de um estado emocional, recebe uma cura espiritual e segue Jesus. Isso tudo aqui no finalzinho do texto. Então, eu fui ver alguma coisa sobre a visão física. O que é a visão física? Nós temos o globo ocular, nós temos um músculo, nessa semana eu estava conversando com a pastora, a gente descobre algumas coisas, né, do corpo humano. E toda a nossa visão é dos olhos, né? E quando há uma cegueira, há algum problema no globo ocular e que a gente deixa de ver toda a luz. Tem cegueira parcial, cegueira total. Então, nos impede de ver o mundo. A cegueira física nos impede de reconhecer as coisas materiais, as coisas físicas, né? A emoção, que aqui reporta uma cegueira espiritual, que é um estado emocional muito complicado. E aí eu fui ver uma professora até, que ela disse o seguinte, que a emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional relacionado com alguma coisa que mexe com você. Então, o que isso quer dizer? Pode provocar uma sensação boa ou ruim. Então, o que isso quer dizer? Nós temos a nossa emoção e a gente está caminhando. De repente, alguém te fala alguma coisa pessoal, é uma reação imediata àquilo que você ouviu ou àquilo que você viu. Eu não sei, tem gente que se comove num filme, com alguém à beira do caminho, né? Que está ali uma criança passando por alguma coisa. São reações emocionais que nós temos. Isso é a nossa emoção. Isso pode nos trazer sensações boas ou sensações ruins. E aqui nós identificamos a questão da emoção desse cego, de estar justamente à beira desse caminho, todas as coisas que ele não ouvia, como ele se via, de todas as coisas que ele ouvia com as pessoas passando, né? Toda a rejeição. Então, havia nele uma reação emocional, havia nele uma reação para tudo que ele estava passando ali. Então, ele teve que tirar dele, creio eu, uma força muito grande, porque a tendência de quem está numa situação como essa, se vendo dessa forma, é de se esconder cada vez mais, né? Uma situação de pobreza, porque ele ficava mendigando, e quem fica mendigando é porque precisa de algum recurso, porque não pode trabalhar. Então, era uma questão financeira. Ele tinha essa questão da deficiência, que se hoje, no século XXI, nós ouvimos de tanto preconceito, por causa de algumas limitações. Imagina isso há 2000 e tantos anos atrás, né? Como é que isso se dava? Né? Ainda mais lá no meio, muitas coisas eram tidas como o pecado, é porque pecou, é porque errou, é porque a família pecou. Então, tinha um monte de coisa ao redor disso. Então, a questão emocional desse cego era uma questão também muito problemática. Então, já emendava a questão física com a questão emocional. Mas ele tirou forças para gritar. Era um pedido de socorro muito grande. E ele viu em Jesus a possibilidade de voltar a ver, a possibilidade de uma recuperação, a possibilidade de uma restauração, a possibilidade de uma mudança de vida. Quando ele ouviu o nome Jesus, o Nazareno, ele depositou em Jesus toda a esperança, a expectativa que ele tinha para a cura, né? Todas as curas dele. E a cura espiritual, a questão espiritual,
que nós nascemos com o nosso espírito morto. E nós dependemos de Deus para vivificar o nosso espírito, para que a gente renasça em Cristo Jesus, para que a gente volte, então, a uma vida espiritual, né? Mas ele teve um encontro com Jesus, porque Jesus passava por aquele caminho, ele ia para Jerusalém, segundo alguns historiadores, ele foi o penúltimo caso até que Jesus chegasse a Jerusalém. Ele e Zaqueu foram os dois últimos eventos que aconteceu antes que Jesus parou até que chegasse a Jerusalém. Mas Jesus se volta, porque há em Jesus uma compaixão muito grande. Então ele volta e fala com quem estava ali: traz ele para mim. Está gritando, me chamando, traz. E aí ele então olha para Jesus e fala com Jesus, e ele pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Ali tinha N possibilidades. Todas as possibilidades que pode passar na cabeça nossa, de tantas possibilidades, né? Ele poderia, por exemplo, querer uma ajuda e não ter confiança de que ele seria curado fisicamente. Por exemplo, quantas pessoas hoje não depositam, não vão a uma situação, até mesmo no mundo de médico, de outras coisas, crendo que aquilo não vai dar resultado. Quantas pessoas deixam de ir a uma entrevista de emprego? Quantas pessoas deixam de falar com outras pessoas crendo que a resposta já é negativa? Quantas pessoas chegam à beira de uma resolução e não conseguem avançar porque creem que aquilo não é possível? E ele poderia estar nessa situação. Eu vou pedir, me dá uma casa melhor, vamos ver o que eu vou pedir, porque ver vai ser difícil. Mas ele, então, depositou a sua confiança. E esse ver desse cego, como ele ouviu falar de Jesus e depositou a confiança em Jesus, a impressão que daí eu creio é que ele já tinha realmente ouvido falar de Jesus o Messias. E ele, então, depositou a confiança do ver, do olhar em Cristo Jesus. E ele teve esse encontro com Jesus. Ele teve esse encontro. Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, João 8, versículo 12. Diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Jesus, a luz do mundo. O encontro com Jesus tirou o cego de uma situação de treva física, emocional e espiritual. Tirou da situação física por uma ordem de Jesus, ver. Tirou de um estado emocional porque ele não era mais agora aquele mendigo que não via nada à beira do caminho. Ele podia se levantar, ele podia ver o mundo e ele podia tomar suas decisões. E tirou aquele mendigo de uma situação espiritual, porque ele se levantou, depositou, antes dele se levantar, ele depositou a expectativa de vida em Cristo, em Jesus que passava ali. E quando tudo aconteceu, ele se levantou e seguiu Jesus. Ele foi para um discipulado, ele foi ser discípulo, ele foi para mudança de vida, que é dia após dia. Então, ele teve esse encontro. Jesus é a luz do mundo. Ele nos faz conhecer essa luz. Quando Jesus pergunta para nós, quando nós desejamos caminhar com Jesus, desejamos uma mudança de vida, desejamos uma restauração, seja em que área for, seja física, emocional, espiritual.
qualquer área da nossa vida. O encontro com Jesus, ele é definitivo. Definitivo. Quando Jesus vem a nós, nos pergunta o que quer que eu te faça. Se nós formos verdadeiros, depositarmos a nossa expectativa nele, falarmos com ele, crendo que ele fará, porque ele é capaz, ele pode, ele é Deus, ele é quem pode fazer, se fará. E uma palavra de Jesus, vê, curou as 3 áreas do céu. Uma palavra. Ele voltou a ver o mundo, saiu de um estado marginalizado e seguiu Jesus. Então, ele teve, eu botei aqui algumas coisas, a cura física, aqui é clara a cura física do cego, mas nós temos também na Bíblia aquele homem que foi levado da cama, estava na cama e Jesus olhou e falou, levanta e anda. Ele ainda discutiu lá com os fariseus, né? Que ele disse para ele que os pecados estavam perdoados. Era uma cura espiritual, mas eles indagaram Jesus, ficaram questionando Jesus. Quem é você para perdoar pecado? Então, é mais importante o quê? Perdoar pecado? A cura espiritual, a cura física? O que é? Vocês querem ver? Então, levanta e anda. Toma seu leito e vai. Isso é uma cura física, clara. A cura emocional, eu coloquei aqui como exemplo José do Egito, que já sofria com seus irmãos, perdeu a mãe e sofria com seus irmãos uma rejeição por causa do tratamento com o pai. Foi vendido pelos irmãos a uma terra estranha, com deuses estranhos, práticas estranhas. Sofreu nessa terra injustiças grandes a ponto dele ficar anos preso, mas ele é restaurado por Deus. Ele é elevado por Deus. E quando ele olha para os irmãos, que os irmãos ficam com medo da reação dele, porque agora ele era um homem muito importante, ele olha para os irmãos e diz, não foram vocês que fizeram isso comigo. Deus fez. Então, ele teve uma cura emocional ali imensa, imensa, para olhar para aqueles que tinham feito ele sofrer todo o tempo, ficar distante do seu pai e do seu irmão todo o tempo, passar por tudo que ele passou e olhar para eles e falar, não foi vocês, foram vocês, está tudo bem, está tudo resolvido. Agora venham, que eu vou dar terra, vocês vão ter comida, vocês vão ter tudo. Então, além de José, nós temos Moisés, Davi, quantos? Acho que todos, tanto da Bíblia, fora da Bíblia, tivemos o curas emocionais, né? Cura espiritual, eu botei aqui o leproso, foram 10 leprosos que tiveram cura física, foram lá para o sacerdote, recuperaram a sua vida, recuperaram tudo seu na sociedade. Um voltou e Jesus olhou para ele e disse, a sua fé te salvou. Ali ele foi vivificado espiritualmente, porque ele reconheceu em Cristo Jesus todo o poder que vinha do alto. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então, quando Jesus vem ao nosso encontro, quando ele nos atrai, quando nós depositamos nele toda a expectativa de mudança da nossa vida, curas acontecem profundas, profundas. E mesmo que não tivesse acontecido a cura física, mesmo que nós não tenhamos toda a totalidade de uma cura física, porque sabemos que esse corpo vive nesse mundo e esse mundo está sujeito a qualquer outras coisas. Mas a cura emocional virá e a cura espiritual, ela é para a vida eterna. A cura espiritual, o encontro espiritual com Jesus, a luz do mundo, aquele que vem e abre todas as gavetas do nosso ser e toda a treva é dissipada. E nós ficamos expostos diante dele de tal maneira que não haja doença em nós espiritualmente falando. Isso é para a eternidade. Isso é para a eternidade. Deus, quando fez um plano, lá em Gênesis, de mandar Jesus para resgatar
toda a sua criação. Ele fez um plano de cura. Na cruz nós temos toda a cura. Tudo está na cruz. Foi dado para nós naquela cruz. Todas as coisas. E o plano de Deus não é inacabado. O plano de Deus não é como uma ruína e não é como uma construção que acaba dinheiro e a gente não faz. O plano de Deus, ele tem início, meio e fim. E o fim é Jesus. O início e o fim. O alfa e o ômega. Tudo está dentro desse espaço. Jesus e Jesus. E aqui dentro, nós temos possibilidade de receber todas as coisas que o alfa e o ômega têm para nós. Ele adquiriu pela morte e pelo sangue. Ele adquiriu todo o poder. Ele é Deus. Ele veio para nos resgatar. E naquela cruz, nesse caminho, debaixo do sangue do Cordeiro, nós somos lavados, purificados, santificados, transformados, curados, libertos. E assim nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, à luz do mundo. E ele disse que enquanto estivesse nessa terra, ele seria a luz desse mundo. Mas nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus. Jesus não olhou para aquela multidão naquela hora e fez assim. E aí quem estava doente curou. Não. Ele pediu pessoalmente, tragam ele para mim. O que você quer que eu te faça? Você que me chamou, que me clamou pelo meu nome. O que você quer? Jesus é pessoal. Ele é uma pessoa. E ele vem pessoalmente a cada um de nós. A minha necessidade pode não ser a sua necessidade. Mas ele não vai fazer uma necessidade generalizada. Isso Deus derrama sol e chuva sobre justos e injustos. Isso é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o encontro com Jesus é pessoal. E eu tenho que depositar a expectativa da minha transformação da minha vida nele. Eu tenho que clamar. Eu tenho que falar Jesus. Como Pedro, quando Jesus ia andando no mar e ficou todo mundo achando, é um fantasma, não sei o quê. Ele falou, sou eu. E Pedro, ele falou, pode vir. Pedro, com toda a coragem e intrepidez de Pedro, foi. Quando Pedro tira os olhos dele, Pedro afunda. Nós temos que olhar para Jesus e clamar por Jesus, para que ele venha num encontro pessoal conosco e coloque a sua mão e nos tire de onde nós estamos. Ele tirou aquele cego daquele lugar. Estava sentado à beira do caminho, sem ver, ouvindo, devia estar meio confuso, porque eu estava confuso, da cabeça com tanto barulho. Ele devia estar assim, mas quando ele ouviu e perguntou, o que é isso? É Jesus o Nazareno? Ele, peraí, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele gritava. Ele clamava alto, porque ele viu, mesmo sem ver, ele viu que a possibilidade dele era Jesus. Como aquela mulher do fluxo de sangue, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. E ela enfrentou o que enfrentou e tocou. E Jesus é tão pessoal que ele olhou e falou, quem me tocou? Os discípulos ainda riram dele e falou, Senhor, o Senhor está no meio de uma multidão e vai me perguntar quem te tocou? Está todo mundo te esbarrando? Mas ele sabia que dele tinha saído poder para uma pessoa que clamou, que creu, que foi. E era a mulher do fluxo de sangue. E ela foi curada. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque Jesus, quando vem, ele vem para a totalidade do ser humano. Ele vem para todas as áreas da nossa vida. Quando a luz de Jesus entra, ele não fica pensando que área, ele vem. Ele dissipa toda a treva da nossa alma,
todo trauma diante do nosso nascimento. A Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, antes da gente ser formado. Então, Ele sabe todas as coisas. Não há trauma invencível com Jesus. As curas de Jesus são profundas. Ele nos tira de um estado profundo de qualquer situação e nos coloca em outro estado de cura profunda. São curas profundas. Nesse tempo onde Jesus é o início e Jesus é o fim, o alfa e o ômega, dentro desse espaço que nós estamos vivendo, a cura para todas as coisas nele. Basta um encontro pessoal. Um encontro pessoal. Todas as coisas nos levam a Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é a palavra, o verbo. Em Salmo 119, 105, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem é a palavra? É Jesus. Ele é a lâmpada para os meus pés. Ele é a luz do meu caminho, porque ele é o caminho. Jesus disse que ele era um com o Pai. E que se nós estamos nele, eles estão em nós. Se eles estão em nós, na presença do Espírito Santo, quem é a luz do mundo agora? Quem é que anda nessa terra agora, iluminando? Somos nós, que somos filhos de Deus, que cremos que um dia Ele podia nos salvar, transformar num encontro pessoal profundo. Ele tira toda a visão dos nossos olhos. Ele tira toda a conturbação da nossa alma que nos impede de ver. Quantas feridas nós temos que nos impede de avançar em tantas áreas da nossa vida. Timidez profunda, medo, são coisas da alma. Tristezas profundas por tudo que passamos, palavras que ouvimos e nos limitamos. Quantas vezes nós temos uma oportunidade no próximo passo e nós nos retraímos? Precisamos de cura. Precisamos avançar. Deus nos fez inteligentes, capazes, em todas as áreas, em todas as profissões. E nós não avançamos. Mas um encontro com Jesus profundo pode mudar toda a história da nossa vida. Toda a história da nossa vida. Jesus é um com Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus ao coração do homem. Quando o reino de Deus chega, nós temos um encontro profundo com Jesus. Quando Jesus é assunto aos céus, ele disse que deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito do amor. E agora nós temos a luz de Cristo em nós e refletimos essa luz. E o que uma luz faz na escuridão? Ajuda, guia, ilumina. Uma vez nos encontramos com Jesus, voltamos a ver, vamos sendo restaurados dia a dia, então somos como Ele. Nós olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé, e dia após dia vamos sendo transformados até a estatura do varão perfeito. Assim diz a palavra. Podemos falar, quando temos o Espírito Santo, que estamos sendo curados e somos a luz agora nesse mundo, podemos falar como Pedro em Atos 3:6, que diz assim, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com o João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro,
Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não temos prata nem ouro, mas temos a luz de Cristo. Não temos prata nem ouro, mas temos o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. E isso nós podemos fazer. Não podemos ter uma cegueira tamanha a ponto de olhar para o que está lá fora e julgá-lo. Isso é cegueira. O que não é cegueira é o amor de Deus derramado no nosso coração. É o que nos abre a visão. É o que nos cura emocionalmente, porque esse amor vai passar primeiro por mim, por todas as minhas mazelas, por todas as faltas que eu tenho, por todas as minhas limitações, meus medos, tudo. Primeiro o amor de Deus, que é derramado em mim pelo Espírito Santo. Ele vai passando e me curando. Então eu posso ser luz nesse mundo. Basta um encontro pessoal, profundo com Jesus. Basta clamar a Jesus. Agora somos luz sobre essa terra, para levarmos a visão a outros. A palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Muitos hoje estão vivendo nessa situação de cegueira. Muitas pessoas sofrendo profundamente com tantas coisas. Tantas coisas. Quando abrimos o noticiário, é uma enxurrada de sofrimentos profundos, de marcas profundas, causadas por cegueiras de outros, cegueiras causadas por traumas, causadas também por abusos, por tantas outras coisas. E o mundo está aí. E nós estamos aqui, com a luz de Cristo em nós. Nós temos que pedir a Jesus: me dê olhos para ver tudo isso. Porque nós temos a resposta para esse sofrimento, e a resposta é a palavra. A resposta é Jesus. A resposta é um encontro pessoal. Mas primeiro nós precisamos desse encontro para que possamos, então, ser luz nessa terra. Que possamos, de fato, ter olhos para ver, sem interferências, sem doutrinas de homens, sem palavras erradas, o evangelho puro de Jesus. E o evangelho de Jesus, ele se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e seu entendimento, e amar o próximo, uns aos outros, olhar para o outro, fazer para o outro, servir ao outro. Assim, nossa visão vai sendo clareada cada vez mais do reino de Deus. Vivendo um evangelho puro, vamos sendo capazes de avançar no reino e olhar o reino de Deus, que ele é feito de amor. Um amor que fez um plano perfeito e nos enviou Jesus, a luz do mundo. Um plano perfeito que nos enviou Jesus, que por esse amor se entregou e esse sangue nos resgatou de todo o pecado, toda transgressão, toda mazela, toda doença. Nos resgatou de um estado terminal. Era a morte eterna para nós. Nos tirou desse lugar, de morte eterna, para um lugar de vida eterna. Que tenhamos olhos para ver e que possamos ser a resposta, não como a minha pessoa, a sua pessoa. Cristo Jesus é a resposta para uma cura física, emocional e espiritual. Somos um ser integrado. Há uma totalidade em nós, com corpo, alma e espírito. Precisamos de Deus, precisamos do poder do Espírito de Deus, precisamos da presença de Jesus em nós, precisamos da palavra de Deus e de um encontro pessoal com Ele. Amém? Que Deus nos dê olhos para ver
do momento em que estamos vivendo nesse mundo, para que possamos caminhar iluminados pela sua palavra e não por nenhuma interferência humana da mente ou das emoções, mas puramente da palavra de Deus. Possamos ser curados nessas áreas para que possamos caminhar maduramente e ter olhos para ver o momento em que estamos vivendo. Que Deus possa nos dar cada vez mais olhos para ver todas essas coisas. E que a gente possa ser luz por onde quer que a gente ande, para que outras pessoas sofrendo profundamente possam ser impactadas pela luz de Jesus, num encontro pessoal, numa cura profunda, e saiam de um lugar para vir para um lugar onde Deus determinar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, como o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso, eterno, excelso. Que maravilha poder descansar em Ti e saber que de Ti vem todas as coisas. E que nós, crendo em Ti, Pai, podemos receber todas as coisas em Cristo Jesus. Sermos curados, libertos, levantados por Ti, para caminhar, Pai, nessa terra, como luz. Leva-nos, Pai, àqueles que o Senhor tem preparado. Leva-nos, Senhor, a uma compreensão do tempo em que vivemos. Leva-nos, Senhor, a um lugar onde possamos exercitar esse amor tão profundo. Leva-nos, Pai, àquelas pessoas em que o Senhor sabe que estão clamando a Ti. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Leva-nos, Pai. Somos Teus. Leva-nos cada vez mais profundo na Tua palavra, profundo nesse encontro com o Senhor. E leva-nos, Pai, aos lugares onde o Senhor tem para nós como a boa obra que o Senhor nos daria nas mãos. Muito obrigada, meu Deus, por toda a palavra que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigada pela presença do Teu Espírito. Muito obrigada, meu Deus, porque podemos estar com o Senhor no encontro. É maravilhoso demais estar com o Senhor, viver, caminhar. Muito obrigada. Abençoe a cada um que está do outro lado, ouvindo essa palavra nessa hora, ou quem vai entrar depois. Sejam alcançados por esse amor profundo, por esse encontro profundo. Abençoe as suas famílias. Que mais e mais pessoas possam olhar para o alto, desejar a Ti, Pai, ser atraídos por esse amor. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está aí do outro lado, dê um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Comente a palavra, para que essa palavra vá muito mais além, para que todos possam ouvi-la. É a palavra de Deus. Que você seja abençoado profundamente no poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.